E foi assim, irmãos, que Deus começou a me restaurar. Mas não pensem que foi fácil. O fogo selvagem não sarou do dia para a noite. Depois do batismo, ainda demorou 4 meses de tratamento. Todo dia minha mãe passava o remédio, e eu sentia aquela ardência, como se o fogo ainda estivesse ali. Mas uma coisa eu sabia, Deus já tinha me tocado. A dor era grande, mas a paz no coração era maior. Mãe, por que Deus não me cura logo? Eu perguntava já impaciente. Filho, Deus sabe o tempo de tudo. Ele não está te castigando, está te lapidando. E ela tinha razão. Cada dia era uma prova, mas também uma vitória. Aos poucos, as feridas foram secando. Primeiro, as bolhas pararam de surgir. Depois, a pele começou a cicatrizar. E um dia, olhei no espelho e vi, as marcas estavam sumindo. Não ficou nenhuma cicatriz. Deus não só me curou, como apagou até o sinal da doença. Irmão, isso é milagre. Falou um cooperador quando me viu sem nenhuma mancha. Não é milagre, irmão. É fidelidade. Deus cumpre o que promete. A restauração da família. Mas a maior bênção não foi só a cura do corpo. Foi ver minha família de volta aos pés do Senhor. Meu pai, que tinha se afastado por causa das minhas escolhas, começou a vir aos cultos de novo. Não falava muito, mas eu via os olhos dele brilhando quando cantávamos os hinos. Até que um dia, ele se ajoelhou no altar e pediu perdão a Deus. Não precisei ouvir as palavras para saber. O Espírito Santo estava trabalhando nele. Minha mãe, que nunca tinha deixado de orar, agora sorria mais. Aquele silêncio dela na sala, enquanto eu saía para a praça, tinha se tornado uma oração poderosa que Deus ouviu. E eu, de peixe fisgado a pescador de almas. Hoje sou cooperador na igreja. Não por mérito meu, mas porque Deus me deu uma segunda chance. E toda vez que vejo um jovem resmungando, reclamando da igreja, eu me aproximo e falo: irmão, eu já estive onde você está. Mas te digo uma coisa, não há praça, não há cinema, não há nada neste mundo que valha a paz que você sente aqui. O adversário te oferece diversão por um tempo, mas no fim, ele te deixa vazio. Já Jesus, ele te enche do Espírito Santo e te dá uma família eterna. A provação que veio depois, porque o adversário não desiste. Mas o inimigo não gosta de ver uma alma restaurada. 2 anos depois da minha cura, veio outra batalha. Eu tinha arrumado um bom emprego, estava congregando firme, tudo parecia bem. Até que um dia meu chefe me chamou no escritório. Olha, você é um ótimo funcionário, mas tem umas coisas que não estão batendo nos relatórios. Se você não arrumar, vai ter que sair. Eu sabia que não tinha feito nada errado. Alguém estava me armando. E quando fui verificar, descobri, um colega de trabalho, que sabia que eu era da igreja, tinha alterado os números de propósito. Por que você fez isso? Perguntei a ele, sem raiva, só querendo entender. Porque vocês, crentes, acham que são melhores que todo mundo. Achei que era a hora de te derrubar. Podia ter brigado. Podia ter ido na justiça. Podia até ter desistido de tudo. Mas lembrei das palavras da minha mãe: Deus não faz barganha com o homem. Então fiz o que aprendi a fazer. Me ajoelhei e orei. Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada errado. Mas se o Senhor permitir que eu perca este emprego, eu aceito. Só peço uma coisa, que a tua vontade seja feita e que o teu nome seja glorificado. No dia seguinte, meu chefe me chamou de novo. Olha, desculpa pelo mal-entendido. A gente revisou tudo e viu que você estava certo. Além disso, ele hesitou. Eu não sei como, mas aquele funcionário que te acusou pediu demissão ontem à noite. Disse que não aguentava mais trabalhar aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Não foi coincidência. Foi Deus agindo. E daquele dia em diante, meu chefe até começou a me tratar diferente. Um dia, ele até me perguntou: você é daquela igreja que fica ali na rua tal, não é? O que vocês fazem lá que deixa as pessoas tão diferentes? Nós oramos, irmão. E Deus responde. A lição que Deus me ensinou, e que eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, eu poderia ficar horas contando tudo que Deus já fez na minha vida. Mas hoje, quero deixar 3 coisas que aprendi. Deus não desiste de você. Eu pensei que estava perdido, mas Ele me fisgou como um peixe. Se você está afastado, saiba, Deus está te chamando de volta. Não espere chegar ao fundo do poço. Volte agora. 2. A oração dos justos pode muito. Minha mãe não gritou, não fez escândalo. Ela só se ajoelhou. E Deus ouviu. Se você tem um filho, um marido, um pai afastado, não desista de orar. Deus está ouvindo. 3. A fidelidade é a moeda do céu. Podia ter desistido quando perdi o emprego. Podia ter voltado para a praça quando a doença doía. Mas fiquei firme. E hoje vejo que toda luta tinha um propósito. O chamado final. Hoje, quando olho para trás, vejo a mão de Deus em cada detalhe.
Na mãe que orava em silêncio. No cooperador que me corrigiu com amor. Na doença que me trouxe de volta. No emprego que quase perdi, mas que Deus restaurou. E se Deus fez tudo isso por mim, um homem miserável, imagine o que Ele pode fazer por você. Mas irmão, eu já tentei e não consegui. Eu também pensei assim. Mas Deus não olha para o que nós somos. Ele olha para o que Ele pode fazer em nós. E se eu cair de novo? Levanta. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. Glorificando a Deus. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha esposa, meus filhos, meus pais, todos batizados, todos cheios do Espírito Santo. E toda vez que canto o hino Glória, Glória, Aleluia, lembro daquele dia no Centro Espírita, quando o pai da mentira falou a verdade. Hoje de manhã, eu estive dentro do inferno, mas a oração da sua mãe me guardou. Sim, irmãos, o inferno existe, mas Jesus é maior. E se você está aqui hoje, com o coração pesado, com dúvidas, com medos, eu te digo, Deus está estendendo a mão para você. Não espere mais. Venha, a igreja está de braços abertos. Jesus está te esperando. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Mas irmão, e se eu não sentir nada? Eu também não senti nada no começo. Só uma voz dentro de mim dizendo, vem. E eu vim. Não por emoção, não por milagre instantâneo, mas por obediência. Porque fé não é sentir. É confiar. E foi assim que tudo começou. A obra que Deus não abandona. Depois do batismo, pensei que tudo seria fácil. Mas o adversário não desiste tão rápido. Primeira prova, o fogo selvagem não sarou de uma vez. As bolhas diminuíram, mas as marcas ficaram. E com elas, as piadas no trabalho. E aí, pegou fogo ou tá se queimando no inferno? Esse negócio de igreja não tá te ajudando muito, hein? Doía. Não só a pele, mas a alma. Cheguei em casa aquele dia, joguei a camisa no chão e falei para minha esposa. Não aguento mais. Vou parar de ir na igreja. Não adianta. Ela não discutiu. Só pegou a Bíblia, abriu em 1 Pedro 5, 2.8 e 9 e leu. Sede sóbrios, vigiai, porque o adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Depois, olhou nos meus olhos e disse, se você parar agora, ele ganhou. E Deus não vai deixar isso acontecer. Segunda prova, o médico falou que eu precisaria de enxertos de pele. Caro, demorado, e eu recém-batizado sem condições. Mas na quarta-feira à noite, no culto de oração, um irmão se levantou e disse, Deus me mostrou um homem com as mãos queimadas. Ele vai sarar, e não vai precisar de cirurgia. Não era para mim. Ou era? No domingo seguinte, o pastor chamou os enfermos. Quando impôs as mãos em mim, senti um calor nas palmas, não queimava, restaurava. Em uma semana, as feridas começaram a fechar sem cicatriz. O médico ficou boquiaberto. Isso não tem explicação médica. Tem sim, doutor. Chama-se milagre. A vitória que veio pelo serviço. Mas Deus não queria só me curar. Ele queria me usar. Um dia, um rapaz chegou na igreja bêbado. Cheirava a cachaça, falava alto, perturbando o culto. Os irmãos olhavam feio. Alguns murmuravam, isso aqui não é lugar para bêbado. Eu me lembrei de como eu tinha chegado, cheio de mim, cheio do mundo. Aproximei dele e falei, irmão, você tá no lugar certo. Deus tá te esperando. Ele me olhou com raiva. Você não sabe o que eu fiz. Deus não quer nem saber de mim. Eu também achava isso. Mas tem alguém aqui que sabe tudo e mesmo assim te ama. Ele chorou. Naquela noite, aceitou Jesus. Hoje, é cooperador de jovens. Isso é a obra de Deus. Ele não só nos salva, nos torna pescadores de homens. A lição que aprendi no silêncio. Mas nem tudo são vitórias visíveis. Tem dias que a luta é invisível. Uma vez, depois de um culto, senti um vazio. Não ouvia mais a voz de Deus como antes. Fiquei assustado. Será que eu perdi a salvação? Falei com o pastor. Ele me olhou e disse, filho, às vezes Deus calma a voz para ver se a gente anda só pela fé. E me contou a história de Elias, um rei 19 depois do fogo, do terremoto, Deus falou no murmúrio suave. Entendi, Deus não sumiu. Ele estava me ensinando a confiar sem ver. O dia que minha família se rendou. Minha mãe, que tanto orou por mim, nunca tinha se batizado. Ela ia à igreja, mas dizia, meu lugar é na oração, não nas águas. Até o dia que minha filha de 7 anos perguntou, vó, por que a senhora não se batiza? Jesus não gosta? Aquilo quebrou ela. Naquela noite no culto, ela se levantou e disse, eu quero obedecer a Deus. Não quero mais ficar na metade. Quando ela saiu das águas falando em línguas, foi como se Deus dissesse, viu? A obra começou com você, mas não terminou em você. Hoje minha mãe é diaconisa.
Minha irmã, que era do mundo, canta no coral. Meu pai, que dizia a religião é coisa de mulher, agora ora em voz alta nos cultos. Isso é restauração. A última prova e a maior vitória. Há 2 anos, perdi meu emprego. A empresa faliu, e eu, com 45 anos, fiquei desempregado. O desespero bateu. Deus, por que agora? Eu estava tão bem. Mas na quarta-feira de oração, um irmão me deu uma palavra. Deus vai te dar mais do que você perdeu. 3 meses depois, recebi uma proposta melhor. Salário maior, horário flexível perto de casa. Mas o melhor não foi isso. Foi quando meu chefe não crente me chamou no escritório e perguntou: como você consegue ser tão tranquilo? Todo mundo aqui tá estressado, e você, parece que tem alguma coisa diferente. Eu sorri e falei: tenho sim. Chama-se paz de Deus. Hoje, ele frequenta os cultos. O que Deus fez e o que ele ainda vai fazer. Se você me visse hoje, não imaginaria o que eu já fui. Um homem rebelde que virou as costas para Deus. Um doente desesperado marcado pelo fogo. Um pai de família à beira do desespero. Mas Deus virou o jogo. O rebelde hoje prega o evangelho. O doente hoje ora pelos enfermos. O desesperado hoje canta: glória, glória, aleluia. E se ele fez isso comigo, pode fazer com você. Mas eu já caí tantas vezes. Deus levanta. Mas eu não sinto mais nada. Deus fala no silêncio. Mas minha família não quer saber de Deus. Deus toca corações. O convite que não pode esperar. Se você está lendo isso hoje e sente que Deus está chamando, não espere. Não espere a vida melhorar sozinha. Não espere o pecado não doer mais. Não espere o mundo te dar paz. Venha. A igreja está de portas abertas. Jesus está de braços abertos. E o Espírito Santo está falando no seu coração. Talvez você esteja fisgado pelo anzol da graça e ainda não saiba. Talvez Deus esteja escrevendo seu nome no livro da vida neste exato momento. Não resista. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mãe que orou até os joelhos doarem. Um Deus que não desistiu quando eu desisti. Uma igreja que me recebeu quando o mundo me rejeitou. E sei de uma coisa, a obra não terminou. Porque Deus não só restaura, Ele multiplica. Um homem se rendeu, uma família se batizou. Uma cura aconteceu, outros doentes foram tocados. Um emprego foi perdido, uma bênção maior veio. Isso é a CCB. Isso é o poder de Deus. E se você ficar firme, vai ver. A melhor parte da sua história ainda está por vir. Glória a Deus. Amém. A obra que Deus começa, Ele termina. Mas irmão, a história não acabou aqui. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não para pela metade. Depois do meu batismo, pensei que tudo ia ser fácil. Que as tentações iam sumir, que a doença ia embora de uma vez, que a família ia mudar no mesmo dia. Mas não foi assim. O fogo selvagem ainda ardia no meu corpo. As bolhas secavam, mas as marcas ficavam. E o adversário, que não gosta de ver ninguém se render a Cristo, veio com tudo. Você acha que vai aguentar? Sua mãe orou, mas e agora? Onde está esse Deus que te curou? Era como se uma voz sussurrasse no meu ouvido toda vez que eu olhava no espelho e via as cicatrizes. Mas eu tinha uma coisa que o inimigo não podia tirar, a palavra que Deus havia dado à minha mãe. Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. E um peixe fisgado não solta o anzol sozinho. A provação que veio para fortalecer. As primeiras semanas depois do batismo foram as mais difíceis. O corpo doía. As feridas ainda ardiam, e os médicos diziam que ia demorar meses para sarar. O trabalho sumiu. A empresa onde eu trabalhava fechou as portas, e eu fiquei sem renda. Os amigos do mundo ligavam. Vem aqui, só uma vez. Você não precisa ficar nessa vida chata de igreja. Mas eu lembrava do que o irmão tinha falado no dia do meu batismo. Deus não faz barganha com o homem. Ou você é dele, ou não é. Então eu congregava. Mesmo com dor, mesmo sem dinheiro, mesmo com a voz do inimigo no meu ouvido, eu ia para a igreja. Porque eu tinha aprendido uma coisa. O lugar mais seguro do mundo é onde Deus está. E Deus estava na igreja. O milagre que veio no tempo de Deus. Não foi em uma semana. Não foi em um mês. Foi 3 meses e meio depois do meu batismo que eu acordei uma manhã e senti. As feridas não doíam mais. Olhei no espelho e as marcas estavam sumindo. Não de uma vez, mas devagar, como se Deus estivesse apagando cada cicatriz com sua própria mão. E não foi só isso. O trabalho voltou. Um irmão da igreja me chamou para uma vaga numa empresa melhor do que a anterior. Minha irmã se batizou. Ela que sempre ria das minhas orações, agora chorava nos cultos pedindo perdão a Deus. Aqueles amigos que me chamavam para o mundo? Hoje 2 deles estão na igreja. Um já foi batizado. Deus não só me curou, Deus multiplicou.
A lição que nunca vou esquecer. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não tira o sofrimento só porque a gente quer. Ele usa o sofrimento para nos aproximar dele. Quando tudo dói, a gente aprende a orar de verdade. 2. Nos ensinar a depender dele. Quando o dinheiro acaba, a gente descobre que Deus é o nosso provedor. 3. Nos preparar para abençoar outros. Hoje, quando vejo um irmão doente ou desanimado, eu sei o que falar, porque eu já passei por isso. E tem mais uma coisa que aprendi. O inimigo pode até fisgar a gente com o anzol do pecado, mas quando Deus pega esse anzol, ele vira o anzol da graça. E um peixe fisgado por Deus não escapa. Um chamado para quem está lendo. Se você está passando por uma luta hoje, não desista. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Não saia do lugar. A igreja é o seu refúgio. Não negocie com Deus. Ele não faz barganha, mas ele cumpre suas promessas. E se você ainda não se rendeu a Cristo, o anzol da graça está te esperando. Talvez você esteja como eu estava, achando que a vida no mundo é melhor, pensando que Deus não te quer, com medo de mudar. Mas eu te digo uma coisa: Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração. E se você der um passo na direção dele, ele corre na sua direção. A melhor parte ainda está por vir. Hoje eu sou cooperador na igreja. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Minha irmã canta no coral. E aquelas cicatrizes que o fogo selvagem deixou, Deus apagou. Não só da minha pele, mas da minha vida. Porque quando Deus restaura, ele não deixa marca. E a obra não terminou. Ela só está começando. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O anzol da graça não solta, a história continua. O que Deus fez depois do batismo. Quando eu saí daquelas águas, não foi só o corpo que mudou. Foi a alma. Os irmãos me abraçaram, e eu senti algo que não sentia há anos: paz. Não aquela paz que o mundo fala, que depende de tudo dar certo, mas aquela paz que vem de saber que mesmo quando tudo desaba, Deus está no controle. Mas o adversário não desistiu fácil. Uma semana depois do batismo, eu ainda sentia coceiras no corpo. Não era mais o fogo selvagem, não. Era como se algo invisível estivesse tentando me lembrar do passado. Os médicos disseram que era estresse e ansiedade. Mas eu sabia, era guerra espiritual. E foi aí que aprendi outra lição. Deus não tira a luta da sua vida. Ele entra na luta com você. A provação que veio como bênção. 3 meses depois, recebi um convite para trabalhar numa empresa grande com salário alto. No mundo, era a oportunidade da vida. Mas tinha um detalhe: o horário batia direto com os cultos. Fiquei tentado. Afinal, eu ainda tinha contas para pagar, sonhos para realizar. Mas então me lembrei da voz daquele cooperador. Você quer fazer barganha com Deus? Naquela noite eu me ajoelhei e disse: Senhor, se o Senhor não abrir outra porta, eu prefiro ficar sem emprego do que ficar sem a tua presença. 2 dias depois, um irmão da igreja me chamou. Tem uma vaga aqui na oficina mecânica. Não paga tanto, mas o patrão é irmão e deixa a gente ir nos cultos. Hoje eu trabalho lá. Não sou rico, mas tenho o necessário. E o mais importante, tenho Deus. O dia em que o passado bateu a porta. 1 ano depois, um antigo amigo da época da praça me procurou. Ele estava em apuros, dívidas, família desestruturada, e veio pedir ajuda. Você mudou, irmão. Como você conseguiu? Eu poderia ter dado um sermão. Poderia ter falado de igreja, de Deus, de pecado. Mas o Espírito Santo me ensinou o que dizer. Vem comigo. Levei ele no culto. Não falei nada. Só deixei ele ver. Naquela noite, ele chorou. 1 semana depois, estava nas águas do batismo. Hoje, ele é cooperador também. Deus não só me salvou, ele me fez pescador de homens. A visitação que mudou tudo. Em 2019, tivemos uma grande visitação do Espírito Santo na nossa congregação. Era uma sexta-feira à noite, e o irmão que estava dirigindo o culto pediu para quem quisesse ser batizado no Espírito Santo ficar de pé. Eu já tinha recebido o batismo, mas naquela noite senti algo diferente. Era como se uma corrente de poder descesse do céu. Comecei a tremer e então vi uma luz. Não era uma luz comum. Era como se o véu entre o céu e a terra tivesse se aberto por um segundo. E ouvi uma voz: Filho, você é meu. Não tenho mais nada contra você. Naquele momento toda a culpa, toda a vergonha do passado sumiu. Eu caí de joelhos e chorei como nunca. E sabe o que é mais incrível? Aqueles que estavam ao meu lado também receberam. Minha mãe, que já era batizada há anos, começou a falar em línguas de uma forma nova. Minha irmã, que sempre teve medo de se entregar, recebeu o Espírito Santo naquela mesma noite. Deus não só me restaurou, ele abençoou minha família. A lição que aprendi com as cicatrizes.
Hoje, quando olho para as mãos, ainda vejo umas marcas bem claras onde o fogo selvagem queimou. Mas já não me envergonho delas. Elas são minhas medalhas. Porque toda vez que vejo essas marcas me lembro. Deus me tirou do lixo e me fez vasilha de honra. Ele não desistiu de mim, mesmo quando eu desisti dele. A minha história não terminou na praça. Terminou, e começou nas águas do batismo. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Um recado para quem está lendo. Talvez você esteja onde eu estava, com medo de mudar, achando que já é tarde demais, pensando que Deus não te quer. Mas eu te digo, o anzol da graça ainda está deitado na sua frente. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. E se você der um passo na direção dele, Ele corre na sua direção. Não espere tudo ficar perfeito para se render a Cristo. Não espere a doença sarar, o emprego chegar, a família se ajustar. Deus não trabalha com quando. Ele trabalha com agora. A obra não terminou. Ela só está começando. Hoje, eu sou cooperador. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Minha irmã serve no coral. E aquelas cicatrizes? Deus as transformou em testemunho. Porque quando Deus restaura, Ele não apaga só as marcas. Ele dá um propósito a elas. E a melhor parte? A história não acabou. Todo dia, Deus está escrevendo novos capítulos. Famílias sendo restauradas. Jovens saindo das trevas. Doentes sendo curados. Vidas sendo transformadas. E tudo isso porque alguém decidiu não soltar o anzol da graça. A última palavra é dele. Se você está lendo isso e sente que algo está te chamando, não ignore. Não é coincidência. Não é emoção. É Deus. E Ele está dizendo: Filho, você é meu. Venha. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.